Bom dia a todos. Ainda é tempo de Natal. Hoje, 26 de dezembro de 2023. Estamos daqui mais 5, 6 dias finalizando esse ano de 2023 e começando então o ano de 2024. Antes de fazer a mensagem, eu posso dizer para os senhores que, como profissional e como militar da reserva, eu não tenho partido, eu não tenho nenhuma orientação política pela questão de princípio. Nem partido A, nem partido B e nem partido C. Numa eleição, eu escolho o meu candidato, não sendo comodista. Se for todos ruins, eu escolho dos ruins o menos pior. Então, o assunto que eu vou tratar é de política e posso dizer para os senhores que religião, política, poder, religião, política, poder e ciência não se batem. Não vou entrar nesse mérito, mas é uma realidade, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, sempre houve contratempos e desatinos. Mas o motivo dessa conversa é exatamente em função de um vídeo que eu recebi de um colega, amigo, parente ainda, que fala: governo perdido, o rombo começou em 100 bilhões, depois 141 bilhões, agora 177 bilhões em 2023. Senhores, o governo não tem dinheiro. Esse governo, seja ele o antes, o depois e o que vier na frente, não tem dinheiro. Esse dinheiro do governo é gerado pelo trabalhador, pelo contribuinte. E vou dizer mais uma coisa: eu não concordo com esses salários absurdos, seja de qualquer que seja um político. Ele tem que ser pago, bem remunerado, mas dessa forma não. Isso é um absurdo. Seja aqui no Brasil, seja em qualquer parte do mundo, eu não concordo. Eu digo isto para as gerações que virão do meu sangue, da minha origem, da minha, diria assim, da minha genética. Tomara que um neto, ou um bisneto, ou um trisneto veja esse vídeo daqui a 100, 200 anos. O maior problema de um país, por incrível que pareça, é a política. É incrível. Agora, a política também pode ser solução. Agora, existem políticos desonestos, políticos que já foram presos, tá certo? E eu não quero ser político, não tenho essa pretensão. Eu fui um profissional, trabalhei, me aposentei. A minha aposentadoria é mínima comparada a que um político recebe de 30, 60 milhões por mês. Isso é um absurdo. Nunca produziram para a nação. E não é para ficarem zangados e me colocar aí numa lei, não sei lá qual for. É porque os senhores não produzem, os senhores são gestores públicos, que têm a sua importância, mas não produzem para a nação. Quem produz para a nação é o operário, é o trabalhador, é o empresário,
é o microempreendedor. Os senhores estão só para administrar o país, porque quem trabalha não tem tempo para fazer isso. O trabalho de vocês é extremamente importante, mas a grande maioria decepciona. E quando eu vou votar, eu não tenho partido, embora militar, embora que haja um governo militar ou não. Eu vou votar pela minha consciência e pelo meu discernimento. Eu cheguei a essa maturidade. E tenho que votar. Então, dentro dos candidatos, todos ruins, eu voto no menos ruim. Só não voto em comunista, só não voto em socialista. Só não voto em quem tenha ideias comunistas. É uma posição pessoal do cidadão, engenheiro, militar da reserva, José Vilmar. Mas vamos ouvir então esse vídeo. Então eu vou exatamente colocar aqui para os senhores o áudio do vídeo. Nós vamos falar de um outro assunto agora, o rombo nas contas públicas, que piorou esse ano. A nova previsão foi anunciada ontem e o governo teve que segurar os gastos. Pois é, Ana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha sinalizado que o rombo nas contas públicas poderia ser de 100 bilhões de reais. Mas a previsão agora deu um salto muito maior. Em setembro, a previsão passava de 141 bilhões de reais. Agora, a estimativa é de que as contas fechem no vermelho em mais de 177 bilhões. Em resposta, o governo determinou um novo bloqueio de gastos da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais. No ano, já foram cortados quase 5 bilhões de reais. Enquanto as despesas vêm subindo, a arrecadação despencou. Então, é um vídeo desse, inclusive eu me preocupo. Eu passei o áudio para os senhores, mas tomara que não seja fake news. Mas o texto, pela a notícia e pelo que se vê acontecer nesse país, independente de orientação, seja bolsonarista, ou seja, esse nome desse outro candidato, que eu não falo nem o nome, então, os senhores, que é o presidente atual, eu digo para os senhores, esse país, ele tem que passar, tem que ser passado a limpo. Nós somos uma grande nação, vivemos em paz, ainda em harmonia, mas nós não temos uma vida condizente com as potencialidades do nosso país. A classe política que tem a responsabilidade e a importância para administrar esse país, não administra esse país bem. É tanto político que não tem realmente a vocação para ser político, atraído pelos altos salários. Muitos deles se acham as celebridades, ganhando 30, 60, até 100 mil reais como aposentado. Isso é um absurdo. Então, senhores, o que eu falo, tá certo, é que a população é desinformada e quero deixar claro que o dinheiro, esse rombo de 167 bilhões, quase 200 bilhões, não é o dinheiro do governo, é do senhor que está me ouvindo aí, do trabalhador, do assalariado, do microempreendedor, do empresário, dos que estão no agronegócio,
e todos aqueles brasileiros que tenham a iniciativa para produzir, para gerar riquezas. Agora, cabe aos políticos, cabe eles como administradores públicos fazer um trabalho, dedicar e se esforçar para dar o melhor de si. Eu tenho dito que é um absurdo que se paga para vereador, para prefeito, para deputado, para senador, para ministro, para juízes. A folha do governo, senhores, é um absurdo. Agora, coloque para esse pessoal um salário justo, que não chega a esses valores absurdos. Claro que o político tem que ter um salário decente. Mas como um profissional, como nós recebemos na empresa privada, agora os caras são cheios de direito, são cheios de vantagem. Isso é um absurdo. Esse país precisa, sim, ser passado a limpo. Claro que eu não estou aqui motivando golpe de Estado, golpe militar. Não. Tudo pode ser resolvido pelo diálogo, embora os países no mundo sempre existe greves, guerras, mas as Américas têm um histórico de paz. Nós já estamos aqui perto, a Venezuela se arengando com as Guianas, a Inglaterra já tomando as dores. Pelo amor de Deus, nós somos uma grande nação. O nosso maior problema é exatamente a política. Mas não a política, são os políticos que fazem a política. Então, senhores, o problema não está na política, está nos políticos. Então fica a mensagem, a intenção não é ofender a ninguém, mas realmente é um descaso muito grande quando se olha para os nossos administradores, que são os políticos, que são os gestores públicos. Porque quem está produzindo e gerando riquezas não tem tempo para administrar o país.